Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje nós vamos ver um capítulo que é o capítulo 17º, Serviço de Passes. Nós vamos ver a importância de um passe, qual é o trabalho da espiritualidade, qual é o trabalho que compete ao passista, porque nós temos visto que as casas estão muito mal preparadas com referência ao passe. Há muitas pessoas que dizem, mas não precisa fazer um curso de passe. Precisa sim. Precisa aprender a ter técnica, precisa saber o que pode comer, o que não pode comer, o que pode beber, o que não pode beber. Precisa saber como é que tem que ser o comportamento no dia de trabalho. Como não? O trabalho é com Jesus, é com o amor, mas temos que ter também preparação. Então nós vamos estudar isso hoje. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, que privilégio poder participar deste estudo que tem me feito ver coisas que anteriormente não via neste livro. Que alegria em poder estudar e reestudar aqui pela TV A Caminho da Luz, departamento do CEPAC. Cumprimento carinhosamente os nossos ouvintes, os nossos telespectadores e rogo do alto que possa nos inspirar em mais um dia de gravação, estudando com fidelidade o capítulo 17º do livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos acompanhar esse capítulo, então, 17º, Serviço de Passes. Atravessamos a porta e fomos defrontados por ambiente balsâmico e luminoso. Um cavalheiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas aos serviços de cura. Lembrando que nós estamos naquela casa espírita com esta extraordinária médium Ambrosina que nós vimos no capítulo passado. Então agora nós vamos ver um pouquinho essa atividade de cura que André Luiz vai descrever na continuidade do capítulo. Indicando os dois médiuns, o assistente informou: são os nossos irmãos Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Aventurou Hilário curioso. Nesta sala, explicou Aulus, amigavelmente se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Aqui nós estamos vendo mais dois personagens encarnados, Clara e Henrique, amparados por espíritos amigos. E aí Hilário pergunta, como compreender a atmosfera radiante que nos banhamos? Veja, ele como espírito, Hilário Silva, sentindo estes eflúvios de paz, de entendimento, de alegria, como compreender? E aí foi dito que nesta sala em que Clara e Henrique, junto com os amigos espirituais estavam, era uma sala em que as emanações mentais da maioria que ali estavam valiam como um socorro magnético, pelo amor, pela confiança. Por isso que quando nós chegamos a uma casa espírita e somos um trabalhador, nós temos que tomar cuidado para não chegarmos lá, em vez de ajudarmos, sermos ajudados.
Por isso que no dia de trabalho, na casa espírita, procurarmos ter uma alimentação diferenciada, uma conversa diferenciada, um pensamento diferenciado, para que possamos, ao anoitecer, durante a nossa atividade, sermos um bom instrumento e sermos envolvidos por estas emanações que Hilário pergunta a Aulus. E André Luiz descreve também algo que me chama muito a atenção. Tanto na primeira casa que nós vimos, os primeiros capítulos, quanto nesta casa, lógico que havia necessidade de Aulus levar André Luiz e Hilário Silva para uma casa séria, tanto por parte dos dirigentes e trabalhadores, que consequentemente, pela lei da ação e da reação, pela lei da afinidade, tem a oportunidade de desfrutar da companhia espiritual de bons espíritos. Então ele vai descrevendo, por exemplo, o que as pessoas, na sua grande maioria, quase que totalidade, não conseguem ver. A luminosidade do ambiente, a sutilidade, a paz. Nós sentimos isso. Mas de você sentir para você ver, são duas coisas diferentes. Então é muito interessante aquilo que ele vai descrevendo para as nossas análises. Continua André Luiz. Não dispunhamos, todavia, de muito tempo para a conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Dir-se-ia, estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não no pudessem avaliar. Então nós percebemos aqui que esses dois companheiros, durante a prece de harmonização, de preparo, eles estavam tão sutilizados pela emanação, pelo pensamento. Muitos podem perguntar, Henrique e Clara, já são espíritos bem-aventurados? Não, são espíritos encarnados na luta do dia a dia, com os seus afazeres. Isso é sempre importante, porque às vezes nós temos ideia que esses personagens já são transcendentais e já são missionários na acepção da palavra. Não, são bons companheiros, se esforçam e chegaram nessa condição por mérito próprio. Ele chega a comentar, André, que estavam quase desligados do corpo. Veja que coisa interessante, não é? Eles estavam ali focados em prece na atividade. Então nós vemos a importância da prece, do pensamento elevado, para que tenhamos êxito, seja em qual atividade nós estivermos naquele momento desempenhando. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e bulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Então, estamos diante de mais uma atividade que estava prestes a iniciar. Os médiuns ainda estavam resguardados, no caso Henrique e Clara.
Fora daquele ambiente já estavam os espíritos que seriam atendidos naquele dia, que estariam ali na assembleia, e ainda não teve a permissão para adentrarem naquela sala, naquele ambiente. Vejamos que a espiritualidade amiga tem toda uma organização e os espíritos eles vão sendo indicados, direcionados para o bom proveito daquela atividade. E a prece faziam com que Clara e Henrique estivessem numa paz de espírito indescritível. Os dois médiuns, porém, afiguravam-se-nos espiritualmente distantes, absortos em companhia das entidades irmãs, registravam-lhes as instruções, através dos recursos intuitivos. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Aqui, André Luiz não está dizendo que Clara não tinha função naquela atividade, apenas está dizendo que, dentre os dois, ficou claro para André Luiz a superioridade moral. Quando nós falamos de superioridade, não estamos aqui entrando na intelectualidade. Pode ser que intelectualmente Clara fosse mais intelectualizada do que Henrique. Quando falamos de acentuação espiritual, é ligado pela moralidade. E é interessante que quando nós estamos no centro espírita, os espíritos vê, olha, o André, ele está mais adiantado do que o João. Olha, Maria está mais atrasada em relação a fulano. Não que isso perca o sentido, o que ele está dizendo aqui é apenas que quando eles chegam num centro espírita, há espíritos capazes de ver a superioridade e a inferioridade deste ou daquele companheiro. Por isso, de certo, ao seu lado se achava o orientador espiritual, mais categorizado para a tarefa. Aqui, só antes do meu pai continuar lendo, mas então está dando preferência para Henrique? Não. Se eu tenho um médium mais preparado, mais qualificado, mais ligado à espiritualidade, é a ele que eu vou confiar o posto de chefia daquela atividade. É uma questão de lógica e de bom senso. Ele vai poder dar mais do que a nossa irmã. Ele vai poder ser um vaso melhor na mão dos bons espíritos. Então, o dirigente, vejamos bem, Gabriel dirigia a mediunidade de Ambrosina. Agora nós estamos numa outra parte da casa espírita, que era um outro benfeitor. É igual uma empresa, tem o diretor de tal área, e acima dos diretores tem o presidente da empresa. Num centro espírita é assim também. Um dirigente não tem como acompanhar toda a atividade. Então ele tem, olha, o André é responsável pelo passe. O Sérgio é responsável pela evangelização. Sérgio, como é que está a evangelização? André, como é que está o passe? E aqui nós estamos vendo, vamos ver agora, o benfeitor desta atividade da casa espírita. August abraçou-o e noulo apresentou gentil. O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. Então aqui nós vemos que já aparece agora um novo personagem, né? Se nós víamos, por exemplo, Gabriel, que era o mentor espiritual que estava dirigindo o trabalho da nossa irmã Ambrosina, nesta sala nós já estamos vendo que o médium principal é o nosso irmão Henrique. E agora ele é ladeado por um amigo espiritual que se deu como nome Conrado.
Então os personagens vão surgindo diante de nós para nós irmos percebendo a importância. E aqui Aulus demonstra já conhecer essa casa, porque ele foi até Conrado, deu um abraço, cumprimentou, conversou e apresentou André Luiz e Hilário Silva. Na verdade, André, essas casas são tuteladas por Aulus. Não é? Aulus é aquele espírito que dá um suporte nessas casas. Nós já vimos no primeiro capítulo quem era Aulus, um espírito de alta esfera evolutiva. Então esses espíritos não têm tempo para brincar. Eles não participam de casa que não são sérias, de médiuns que não querem estudar, de casas que estão brigando por cargos. Não. Eles participam de casas que brigam por encargos. E o nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Hilário, que nunca sopitava a própria espontaneidade, começou, como de hábito, a inquirição, perguntando respeitosamente: o amigo permanece frequentemente aqui? Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Eu fico imaginando a briga que não foi de André Luiz e Hilário Silva para ver quem ia perguntar, porque ali os dois ali deviam ter muita curiosidade. Porém, Hilário Silva com perguntas mais materializadas e André Luiz com perguntas mais espiritualizadas. E começa Hilário Silva perguntando se o trabalho dele era permanente naquela atividade, naquela instituição. E ele diz: sim, é permanente. Tomamos as nossas responsabilidades de serviços aqui, naquela instituição mencionada, em favor dos doentes, 2 noites por semana. Então, 2 noites por semana, ele tinha o compromisso junto com aquele médium. Ah, mas e se o médium adoecesse? Aí alguém eventualmente supriria, mas o espírito ali estaria, não teria tanta afinidade, o que é natural, ele desenvolveu uma afinidade com o Henrique, mas ele estaria ali para a atividade. É interessante, aqui também cai por terra aquela ideia que muitos têm, que qualquer pessoa pode substituir qualquer pessoa. Não é verdade. Não é verdade. Porque nem sempre as pessoas querem se esforçar para chegar na condição daquele que está recebendo um benfeitor espiritual. As pessoas querem cargos. Elas querem estar no lugar daqueles que ela julga ser mais capacitada, mas que na grande verdade não se tem capacitação nenhuma, e nós temos visto no movimento espírita uma verdadeira anarquia nesse ambiente. As próprias instituições, que são as organizações, por exemplo, do movimento espiritual, como nós temos a USE, que prega que um presidente não pode ficar 2 gestões no cargo, isso é uma bobagem. Eles precisam convencer, no livro Nosso Lar, o governador. Porque o governador está lá há séculos. Então nós precisamos entender que é importante que haja, sim, oportunidade de trabalho sem ferir as atividades. E que as pessoas se preparem para não substituir os que estão, mas para que possam ser abertos novos trabalhos na casa. Ele não diz aqui que ele tem um trabalho com o médium 2 vezes por semana? Que se tenha 7 dias. Que nos outros dias apareça novos trabalhadores, acompanhado de benfeitores espirituais preparados, para que possamos ir dando oportunidade para todo mundo. Não é o que acontece numa casa espírita. Todo mundo quer o cargo do outro. Todo mundo quer o serviço do outro.
E é por isso que nós estamos vendo muitas casas fechadas. Dos enfermos tão somente encarnados? Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Portanto, podem ser encarnados ou desencarnados. O trabalho deles não é apenas com os encarnados ou naquela atividade que estavam prestes a atender os desencarnados. Conta com muitos cooperadores? Integramos um quadro de auxiliares, de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Quer dizer que numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros num hospital terrestre comum? Perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Então nós vemos aqui, não é, que já começa por aí. Tem muita gente que quer ter um cargo no centro espírita, basta o primeiro feriado. Cadê o bonitão? Cadê a bonitona? Foi para a praia, foi passear. Quer assumir compromisso com os espíritos, mas não querem trabalhar. Então ele fala aqui que tanto na crosta quanto no mundo espiritual tem que ser uma associação de pessoas comprometidas com aquele trabalho. Lógico que isso não significa que em algum momento aquela pessoa não vá ter o direito de se ausentar até mesmo para um determinado descanso. Não é isso. Mas também não é lógico todo feriado a pessoa não ir porque diz eu vou descansar. Você devia ter pensado isso antes de assumir o compromisso. Porque naquele dia, doentes estão para ir à casa, naquele dia, os espíritos estão postos ao trabalho, e cadê os medianeiros? Então é um assunto muito sério, nós temos que perceber o quanto exige do trabalhador. O trabalho é muito bonito, mas requer muito esforço, muita dedicação, para que possamos ter sempre a presença de bons espíritos. Então, dando continuidade, e os médiuns são invariavelmente os mesmos? Sim. Contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem, inevitavelmente, pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Cada encarnado tem a sua energia, cada médium tem a sua especialidade, e quando, por algum motivo, nós não podemos ir, naturalmente que aquela atividade sofre uma pequena modificação, porque dependendo dos espíritos que estariam para comunicar pelo meu intermédio, vamos supor que eu tenha facilidade em receber suicida. E naquela noite a espiritualidade preparou um trabalho para que 5, 6 suicidas pudessem comunicar por diferentes médiuns. E eu não pude ir. E a pessoa que está do meu lado, ela não tem tanta afinidade para receber um suicida, tem mais afinidade para receber um alcoólatra, por exemplo. Ela vai até receber o suicida, mas não vai dar a ele o amparo que poderia ser dado por conta do companheiro ou da companheira que faltou. Então o trabalho é sério, requer seriedade. Mediunidade é um casamento. Não o casamento que nós estamos vendo hoje, na primeira discussão larga, separa, mas aquele casamento de compromisso, de corações, de troca de sensações, de sentimentos,
mediunidade, ela é um caminho muito bonito, mas precisa sim de responsabilidade. E aqui nós estamos vendo, o André deu um exemplo de um panorama de um trabalho mediúnico. Aqui nós estamos vendo também um trabalho específico, um trabalho de cura. Ele deixa muito bem claro isso, né? Então aqui tem que ter a associação de Conrado com Henrique. Os dois têm uma energia semelhante, criaram uma simbiose e automaticamente isso permite que a energia do princípio vital inerente em Henrique possa ser auxiliado na manipulação do princípio vital universal por Conrado para auxiliar aquela pessoa que está ali, seja deitada numa maca, seja sentada numa cadeira, que vai receber esses fluidos. Então, se tirar Henrique por algum motivo, um outro médium pode substituir? Ele diz sim, mas o difícil vai ser achar um casamento entre o espírito e o médium, para que a energia possa ser transmitida de maneira adequada para aqueles que vão receber. Dando continuidade. Meu colega passeou o olhar inquieto pelos dois companheiros encarnados em oração e continuou: preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai por ela. Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum, que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Olha que interessante, aqui nós podemos ver duas conotações. A prece, ela ajuda uma pessoa sendo médium ou não, e ela pode levar para o tarefeiro, para os espíritos e para a tarefa, um grande benefício de auxílio. Mas é importante também relacionarmos que a prece não é uma aventura que apenas o espírita sente. Qualquer pessoa, independente da sua modalidade religiosa, que coloque fé no que está pensando, pronunciando através de uma prece, gera automaticamente este benefício. Quantos católicos fervorosos não manipulam através da prece a sua fé? Quantos evangélicos, protestantes, quantos testemunhas de Jeová, quantos budistas com a sua forma, quantos muçulmanos. Então, a prece ela é fundamental, ela é importantíssima, igual hoje, no capítulo de hoje, para às vezes a gente chega no centro espírita tão cansado do dia, que a gente mais ou menos faz uma prece, já não vê a hora de ir embora, está com a cabeça no relógio, está pensando o que vai fazer de janta. Nós temos que repensar se é esta conduta que devemos ter numa casa de oração. Dando continuidade, isso significa que não precisam recear a sua exaustão? De modo algum, tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elo de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui,
nesse recinto, consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Então aqui é uma coisa muito interessante. Eu já ouvi muitos médiuns dizerem que sai de uma atividade cansado, exausto. Nós precisamos sentar e repensar se nós estamos no caminho certo. As explicações que agora o nosso irmão Conrado está dando nas perguntas efetuadas pelos nossos irmãos Hilário Silva e André Luiz são pertinentes. Então, a pergunta é: os médios se cansam depois de uma atividade de doação de energia? Os espíritos categoricamente dizem não. Aqui é um ponto. Não é ponto e vírgula dando continuidade, é ponto. Se o médium cansa, alguma coisa está errada, porque ele está tendo a companhia dos espíritos bons. O espírito que lhe está auxiliando realmente é um espírito preparado para essa atividade. O movimento espírita tem que acabar com essa ideia de achar que todo espírito é bom. Não é. Todo espírito é preparado. Não é. Toda casa espírita tem um mentor de alta envergadura. Não é verdade. A casa espírita tem um espírito na condição do médium. Se o médium é uma criatura muito envolvida ainda com materialismo, muito orgulhosa, muito egoísta, qual é o espírito que vai lhe acompanhar? Da mesma estirpe. Nós precisamos entender o que significa sintonia fina. Sintonia dos espíritos. Para que nós possamos entender uma obra desse quilate, uma obra dessa envergadura. O médium sai do centro alegre. Nós temos um trabalho de desobsessão há anos. E antes da gente sair do centro, aquela pergunta: você está bem? Você está bem? Nós temos que sair do centro felizes, porque cumprimos uma atividade em nome de Jesus. E no final todos vamos tomar um passe para que, se doamos energia, os espíritos vão ajudar a repor essas energias. Então isso, olha, eu e o André poderíamos ficar horas buscando estudos para esse assunto que é um assunto muito importante. A explicação não podia ser mais clara. E enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, como a recordar-lhe o horário estabelecido. E o médium, apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta e descerrando-a aos sofredores. Então agora nós vamos começar a atividade propriamente dita. O amigo espiritual lhe envolveu carinhosamente, como intuitivamente ali lembrar, olha, chegou o momento da atividade. E ali foi aberta a porta para que pudessem adentrar os encarnados e naturalmente os seus acompanhantes desencarnados. Interessante notar, André, que Henrique não fica incorporado. Isso que me chama a atenção. Ele está numa simbiose com o mentor espiritual. O mentor espiritual lhe toca aos ombros, ele não sente.
Então, nós vamos ver que dentro da nomenclatura de cura é o passe, a qual nosso querido Sérgio vai falar um pouquinho também. Eu também saliento que essa palavra cura, ela não pode ser usada nas casas espíritas e nenhum templo religioso. Segundo a Constituição brasileira, ninguém pode prometer uma cura. Então, por isso que nós usamos o termo passe, se usa outros aspectos, né? O tratamento espiritual, menos a palavra cura. Mas aqui nós vemos que não é um trabalho de incorporação. Nós percebemos que Conrado se aproxima de maneira muito efetiva de Henrique. Henrique, eles trabalham nessa porque um doa, como o André acabou de dizer, a energia do seu princípio vital, ou também conhecida como a energia da ectoplasmia. E os espíritos buscam a energia no universo para unir essas duas energias para auxiliar aquele que vai buscar o auxílio para o corpo físico e para o corpo perispiritual. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam-lhes os movimentos. Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia e, em razão disso, tornamos a intimidade do assistente. Então nós vemos aqui, André, que Conrado, na verdade, vai trabalhar. E vai ficar ao lado de Henrique, dando as instruções. As pessoas estão entrando, não é? Sob o guante do amparo espiritual para que não entrasse espíritos perturbadores, os chamados policiais, e sob a coordenação dos assistentes dos encarnados, que vão direcionar as pessoas para o lugar que elas devam ficar para receber o atendimento. Dá continuidade para nós irmos encerrando esse programa, porque cada capítulo é dividido em 2 programas. Continua André Luiz. Ambos os médiuns atacaram a tarefa. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos, aplicados a reduzida distância, penetravam a si mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Os passistas afiguravam-se-nos como 2 pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Então aqui, André, nós vemos alguns pontos, não é, que vale a pena a gente comentar. Ambos os médios atacaram a tarefa, ou seja, os 2 que ali estavam tinham plena consciência do trabalho que ia ser realizado naquela noite, naquele dia de trabalho. Os enfermos de expressão entravam esperançosos. Essa é uma coisa muito interessante. Por quê? Nós sabemos hoje que a ciência tem determinadas doenças que eles a classificam como doenças ocultas.
Ela apresenta toda a característica no corpo físico, mas quando se faz os exames, nada apresenta. Então nós vamos entender com a doutrina espírita que às vezes, por exemplo, vamos pegar um caso de obsessão. Às vezes um espírito está obsedando um encarnado. E às vezes, pelo desregramento do encarnado, o espírito se aproxima de tal maneira que o encarnado passa a ter a sensibilidade da doença do espírito. Olha como é interessante. E olha como um trabalho dessa envergadura de passe pode auxiliar quando a pessoa vai com aquilo que Jesus dizia, fé. Então a pessoa vai confiante, eu vou receber ajuda. E afasta esses espíritos para que elas possam se comunicar no outro trabalho. E aí nós vemos que a pessoa começa a adquirir uma forma pensamento positiva, fazendo com que as suas moléculas se reorganizem novamente e ela possa ter a paz que necessita. Ao encerrarmos o nosso primeiro vídeo do capítulo 17º do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, eu agradeço a sua audiência, eu agradeço a sua mensagem aqui no chat, já peço para que você que ainda não se inscreveu no canal se inscreva, habilite as notificações, são pequenos movimentos e ações que você pode fazer dentro do YouTube que muito ajudam o canal da TV A Caminho da Luz. Aqui na descrição do vídeo você encontrará as nossas redes sociais, as minhas e do nosso querido Sérgio. E ali você nota as atividades do CEPAC, você nota a assistência social que nós temos aqui na cidade de Itapira. E o canal disponibilizou o Seja Membro, que é uma ferramenta do Google em que você pode escolher um valor para nos ajudar mensalmente e aquele valor vai para a conta do Google e em determinado dia do mês ele encaminha para a conta do Centro Espírita. É uma forma que você tem de ajudar o canal, de ajudar o CEPAC, de ajudar as atividades que nós temos aqui em Itapira. E também temos o WhatsApp, 19 997 782794. Mande a sua mensagem ou simplesmente o seu nome, a sua cidade e faça parte da nossa lista de transmissão. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um capítulo pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Na verdade, é o primeiro programa de 2, onde nós estamos estudando a importância do passe, o serviço do passe numa casa espírita. Pedimos licença para encerrarmos o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Se você ainda não deu, dê o seu like, dê o seu joinha, ele é muito importante para a nossa página. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.